Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 1, Paulo, chamado pela vontade de Deus, para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, você percebe que Paulo, no versículo 1, ele fala que ele foi chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo. E logo em seguida ele escreve a carta para os coríntios. Então isso mostra, irmãos, que essa carta ela tem um caráter apostólico. E por isso ela tem uma concentração maior de autoridade nas suas instruções. E ali ele continua falando que ele e quem mais escreveu essa carta? Sóstenes. Então ele e Sóstenes escreveram essa carta. Para quem? Para a igreja que está na cidade de Corinto. E para quem mais? Para todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus. Vamos, irmãos, eu quero tentar aqui extrair alguns princípios dessa carta aos Coríntios para aplicar na nossa vida coletiva e na nossa vida individual. Nós fizemos isso em novembro, nós também fizemos a mesma coisa, demos uma passeada em 1 e 2 Coríntios. Agora nós vamos dar uma segunda passeada em 1 e 2 Coríntios, para extrair alguns versículos dessa carta, para aplicar na nossa vida. Amém? Primeiro princípio, capítulo 2, versículo 16. Primeiro princípio que nós vamos extrair aqui dessa carta, para aplicar na nossa vida, que a gente precisa aprender, que é muito importante. Está no capítulo 2, versículo 16. Está escrito aí, pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém? Só para deixar marcado, quer repetir comigo? Nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Quer dizer para a pessoa que está do seu lado? Nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Irmão, mas olha só. Sabe, quando Paulo está falando aqui, nós temos a mente de Cristo, sabe de quem ele está se referindo? Dele e de Sóstenes, os que escreveram a carta. Só porque nós fomos batizados e congregamos, não é nenhuma garantia que nós temos a mente de Cristo. A palavra mente, irmãos, vem do grego nous, que significa um modo particular de pensar, de sentir e de agir. Mas só porque os coríntios aqui foram batizados, e que só porque vários irmãos em vários lugares invocam o nome do Senhor, não é nenhuma garantia que todos tenham a mente de Cristo. Não é nenhuma garantia que todos tenham esse modo particular de pensar como Cristo. Isso é algo gradativo, não é instantâneo. Não é algo que recebemos quando somos batizados, é algo que desenvolvemos quando estamos no caminho. Não é algo que recebemos com imposição de mãos, é algo que recebemos na comunhão, em passar tempo com Cristo, para a gente ir adquirindo esses atributos, entende? Para a gente nessa comunhão com Cristo, pessoal e íntima, a gente possa adquirir o modo particular dele pensar. E Paulo e Sóstenes já tinha desenvolvido isso. E quando ele fala, nós temos a mente de Cristo, ele está se referindo a ele e a Sóstenes. Então, irmãos,
O batismo não garante nada disso para nós. O batismo é a porta de entrada para isso. O que nós temos que fazer então? Desenvolver a mente de Cristo. Construir esse modo particular de pensarmos, como Cristo. Como que faz isso, Márcio? Só passando tempo com Ele, não tem jeito. Não tem outro meio. É só passando tempo com Ele. Quando você investe seu tempo meditando nas Escrituras, você está adquirindo o modo particular de Cristo pensar. Quando você se consagra em oração, você está adquirindo o modo particular de Cristo pensar. Quando você jejua, você adquire o modo particular de Cristo pensar. Quando você adora ao Senhor, você está adquirindo o modo particular de Cristo pensar, até que a gente tenha a mente de Cristo. É um caminho, irmãos, não é uma porta. Então, o que nós temos que fazer? Procurar desenvolver esse modo particular, separado do mundo de pensar. Esse modo santo, puro, espiritual e não carnal de pensar. E isso é só passando tempo com Ele. Por isso que aqui no primeiro capítulo ele fala: fiel é Deus que nos chamou à comunhão de seu Filho Jesus Cristo. É desse jeito que faz. Então o primeiro princípio aqui da carta de Coríntios para nós precisamos ter intimidade com Jesus para adquirir o modo particular dele pensar. Amém, irmãos? Mais um princípio. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 9. Coríntios capítulo 5, versículo 9 até o 13. Já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Refiro-me com isso não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois nesse caso teríeis de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal, nem ainda comais. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgai vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. O que nós aprendemos aqui, irmãos? Que para os apóstolos, aqueles que se diziam irmãos e andavam desordenadamente no meio da igreja, não eram bem-vindos na comunhão. Você vê que ele se diz irmão, foi batizado, mas não tem a mente de Cristo, e anda desordenadamente no meio dos irmãos. Para os apóstolos, esse tipo de gente não era bem-vindo na comunhão. Não é só para os apóstolos, Cristo também não tolerava esse tipo de gente na igreja. Vamos ver? Apocalipse capítulo 2, depois a gente volta para Coríntios. Apocalipse capítulo 2, versículo 18. Apocalipse capítulo 2, versículo 18. Ao anjo da igreja que está na cidade de Tiatira, escreve: estas coisas diz quem? O Filho de Deus. Então quem é que está falando essas coisas? Jesus. Que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Conheço as tuas obras. Olha o que Jesus está falando para a igreja, para a liderança da igreja, né? Quando ele fala aqui,
ao anjo da igreja de Tiatira, ele está falando para a liderança da igreja dessa localidade. E olha o que ele fala: conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti que você tolera uma mulher que anda desordenadamente aí, ó, que se chama Jezabel, até nomeou, que a si mesma se declara profetiza. Não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Então você vê que Jesus também não tolerava esse tipo de gente que andava desordenadamente no meio da igreja. Jesus e nem os apóstolos. Isso serve, irmãos, para manter a santidade da igreja, para manter a igreja guardada, porque não são poucos os casos que acontecem de pessoas no meio da igreja causando dano, andando desordenadamente, seduzindo os irmãos a olharem para o corpo de uma mulher, manipulando, fazendo fofoca, semeando contenda entre os irmãos, difamando a autoridade, se levantando com rebeldia contra as autoridades estabelecidas pelo Senhor no meio da igreja. Nós precisamos extrair esses princípios para aplicar no nosso meio, para que a nossa vida como igreja seja guardada, porque a Bíblia em nenhum momento ela incentiva a gente a ter um amor cego pelas pessoas. Aqui ele está falando de que se dizem irmãos e se infiltraram e andam desordenadamente. E aqui tem uma palavra que ele dá aqui para a igreja, a postura que tem que ter com esse tipo de gente. Naquele capítulo 5 de Coríntios, ele fala aí, ó, no versículo final do versículo 11: com esse tal nem comais. Ele está falando para você não sentar nem para comer com alguém que se diz irmão e anda desordenadamente no meio da igreja. Amém, irmãos? Amém. Terceiro princípio que nós vamos extrair aqui de Coríntios está no capítulo 7, versículo 10. Versículo 10, 11 e 39. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 10, 11 e 39. Ora, aos casados ordeno não eu, mas o Senhor. O que o Senhor ordena? Que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a separar-se, o que ela tem que fazer? Que não se case de novo. Ou tem uma outra opção aqui. Qual é a outra opção? Que se reconcilie com seu marido. Olha o versículo 39, ele vai repetir a mesma coisa. A mulher está ligada enquanto vive o marido. Quando ela fica livre? Se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Irmãos, esse princípio aqui é um princípio chamado matrimônio indissolúvel. Gente, olha bem aqui para mim. Casamento é um só. É isso que a Bíblia está falando aqui. Casamento é um só. Amém. Você é casado? Só a morte pode separar. O adultério não pode, o divórcio não pode. Isso é um princípio do matrimônio indissolúvel.
Casamento é um só. A mulher está ligada enquanto vive o marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Amém ou não? Amém. Próximo princípio que nós vamos tirar. Vamos para o capítulo 11. Versículo 1. Primeiro Coríntios capítulo 11, versículo 1. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. O que Paulo está falando aqui para a igreja? Está falando assim: igreja, tenha um modelo. Ele repete a mesma coisa em Filipenses capítulo 3. Vamos lá para Filipenses, depois nós voltamos para Coríntios. Filipenses capítulo 3, versículo 17. Filipenses 3, 17. Irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Olha o que ele vai falar no versículo 18. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O que ele está falando aqui? Que tinha gente no meio da igreja de Filipos que eram inimigos da cruz de Cristo e não estavam andando segundo o modelo que Paulo tinha definido para a igreja. Então esses dois versículos, irmãos, nos ensinam uma coisa só: tenha um modelo. É isso que a palavra de Deus está nos ensinando. Amém, irmãos? Quem é o seu discipulador? Vamos fazer um exercício para a gente explorar um pouquinho mais esse assunto a respeito do modelo. Quem é seu discipulador? Dá uma olhadinha para ele agora. Dá uma olhadinha para o seu discipulador. Sabe quem que é ele? Dá uma olhada para ele. Para o homem, para o discipulador, o marido, o homem, ou se ele for solteiro, dá uma olhadinha para o seu discipulador. Olha bem para ele. pode só pensar nele. Pode pensar. O Toninho não tem como olhar, eu tenho. Irmãos, você está vendo brinco no seu discipulador? Está vendo ele usar brinco? Não, né? O seu discipulador, ele fez alguma tatuagem depois que ele foi batizado? Pergunta para ele. Pergunta se ele fez tatuagem depois que ele foi batizado. Irmãos, nós temos trabalhado duro por anos para definir um modelo aqui entre nós, seguindo o modelo que nós temos recebido do pastor do Toninho, Daniel Souza. E se algum irmão romper com esse modelo, eu quero que você saiba que vai nos atrapalhar bastante. Mas eu quero fazer um convite para você. Fecha com a gente. Anda junto com a gente em unidade. Amém. Lado a lado. Sim, sim. Os discipuladores que nós temos aqui têm sido homens fiéis e idôneos. Amém. Fechou com a gente, andando lado a lado. Tem sido modelo, trajetória irrepreensível. Bom testemunho dos de fora e dos de dentro. São um bálsamo para nós. Eu quero fazer um convite para você também a fechar com a gente, andar em unidade, nas mesmas pisadas e no mesmo modelo que nós temos definido aqui nessa localidade. Amém, meus irmãos? Amém. Próximo princípio. Marcos, só uma coisinha. O Filipenses 3,19 fala desses, dizendo que o fim deles é a perdição, o Deus deles é o ventre.
E a glória é para a confusão deles, porque eles só pensam nas coisas terrenas. Meu Deus. É muito sério. É muito sério. Vamos para o quinto princípio aqui, irmão. 2 Coríntios, capítulo 5. Versículo 16. Só a primeira parte do versículo aí a gente vai ler para a gente entender. Assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. Quer repetir comigo para ficar marcado? Daqui por diante, ninguém conhecemos segundo a carne. Ninguém conhecemos segundo a carne. O que isso significa? Você não conheceu o seu irmão com os olhos da carne. Você não conhecer com a natureza carnal. Você não olhar para o irmão com a natureza carnal. Você olhar com olhos espirituais. Você olhar com os olhos de Cristo. Por isso que ele fala, daqui por diante, a ninguém conheçais segundo a carne. Para a gente entender um pouco melhor sobre isso, irmãos, nós temos o exemplo de Saul e de Davi. A Bíblia fala que Davi se conduzia prudentemente, ele lograva bom êxito em todos os seus empreendimentos, ele tinha habilidades e o Senhor era com ele. Saul viu essas coisas e a Bíblia fala em 1 Samuel capítulo 18, versículo 9, não precisa abrir, olha o que fala. Daquele dia em diante, Saul não via a Davi com bons olhos. O que estava acontecendo? Saul conhecia Davi segundo a carne. Saul olhava para Davi com os olhos da carne. E ele não conseguia mais olhar com bons olhos para Davi. O coração de Saul foi tomado por inveja, por vingança, por ciúmes, por competição. Ele não conseguia olhar para Davi com bons olhos mais. Ele olhava para Davi com os olhos da carne. Seus sentimentos estavam envenenados de rancor e de amargura. Teve um outro homem de Deus que também passou por isso, que é Daniel. A Bíblia fala que os governadores da Babilônia, com inveja dele, ficavam buscando algum jeito de acusar ele. Olha só que fala. Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Disseram, pois, esses homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, se não procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Olha, esse bicho era ruim, hein? Meu Deus do céu! Ele era ruim, malvado. E a palavra apostólica de Paulo aqui está falando o seguinte: não conheça o teu irmão segundo a carne, senão você não vai conseguir olhar com bons olhos para ele. Daniel foi muito feliz naquela música. Posso ver Jesus em ti, meu irmão. Eu posso ver Jesus em ti. Eu posso ver sua glória será em ti. Eu posso ver Jesus em ti. Sabe onde está o ponto-chave de você conseguir ver Jesus no irmão? Está dentro de você. Amém. É aí o ponto. Amém. Se os teus olhos forem maus, Jesus disse, todo o teu corpo vai ser tenebroso. Misericórdia. Você só vai suspeitar o mal do irmão, nunca vai suspeitar o bem. E vai ficar procurando ocasião para acusar ele. E não vive para servir, vive para acusar. Misericórdia. Não seja assim entre nós, irmãos, que não conheçamos segundo a carne,
Amém, irmãos? Próximo princípio, 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14 até o 18. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Opa, peraí, o que é julgo desigual? Julgo desigual é um julgo diferente. Julgo é o nome daquele negócio que põe em cima, nas costas do cavalo, Adriano, para ele puxar a carroça, a canga. Era chamado de julgo também, isso daí. Então, imagina uma carroça e você coloca o julgo num cavalo e do lado, puxando a mesma carroça, uma vaca. É um julgo desigual, um cavalo e uma vaca. Para ser um jugo igual, para puxar essa carroça, tem que ser um cavalo e uma égua, ou um boi e uma vaca, da mesma raça. Isso é um jugo igual. Jugo desigual é você pôr uma égua com um boi, totalmente diferente, está desigual. E aqui ele fala o seguinte: não se coloque em jugo desigual. Com quem? Com os incrédulos, com os infiéis. Márcio, onde se aplica isso? Por exemplo, eu chego para o meu discipulador, Toninho, e falo assim: Toninho, eu estou apaixonado por uma guria. Ela é uma joia de guria, me trata tão bem, trabalhadora, moça de família. Aí o Toninho me pergunta assim: ela é batizada? Eu falo: não. Aí a palavra fala assim: Márcio, não se coloque em julgo desigual. Isso é julgo desigual. Ah, mas Deus falou que ela vai se converter, Toninho. Espera se converter primeiro. Depois, com critérios, você vai dar andamento nesse relacionamento. Nos meus próximos turnos aqui eu vou falar sobre critérios para o namoro cristão. Não é assim que você vai me pedindo para ficar e aí isso aí é festa. Existem critérios na palavra, meus irmãos. Está vendo como só porque a gente é batizado não é nenhuma garantia que nós temos o modo particular de Cristo de pensar? Só porque todos vocês que foram batizados aqui, incluindo eu aqui, não é nenhuma garantia que todos nós temos a mente de Cristo. Isso é algo que se desenvolve meditando nas Escrituras. Irmãos, eu estou lendo a Bíblia. Estou lendo a Bíblia. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz e das trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Márcio, então essa guria, eu não estou, deixa eu explicar aqui, eu não estou apaixonado por uma guria do mundo, viu? Eu estava dando um exemplo. Vai que a comunicação aqui deu algum ruído. Vamos voltar naquele meu exemplo suposto. Márcio, então essa guria que não passou pelo novo nascimento, ela não é filha de Deus? Não. É filha de quem? Escrito aqui, que harmonia entre Cristo e o maligno. Eu acho que não seria uma coisa muito boa eu ter por sogro o diabo. Nem querer experimentar. Nem querer experimentar. Meu discipulador está puxando a minha orelha aqui. Vamos continuar lendo. Ou que união do crente com o incrédulo? Agora não tem jeito. Agora ele terminou de passar o facão. Que união entre o crente e o incrédulo? Não tem.
Que ligação existe entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivente. Como Ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles. Ele está falando isso para a igreja, para nós, para se retirar do meio desse povo, para não ter aliança, não ter união com eles. Retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, eu vos receberei, serei vosso Pai, e vós serei para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Princípio do jugo desigual, meus irmãos. Último princípio, capítulo 7, versículo 5. Sermos ou não filhos de Deus. E João 1, 12, 13 deixa bem claro que todas as pessoas do mundo não são filhos de Deus, mas se tornam filhos de Deus aqueles que nascem de novo. Eu vou ler os versículos aqui. Porém, alguns creram nele e o receberam, e a estes ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Eles não se tornaram filhos de Deus pelos meios naturais, isso é, não nasceram como nascem os filhos de um pai humano. O próprio Deus é quem foi o Pai deles. Sensacional, irmãos. Todas as pessoas do planeta são filhos de Deus? Não. Sim ou não? Não. Não. Só se torna um filho de Deus aquele que nasce da vontade de Deus. Dia 15 de setembro de 1985, eu nasci da vontade da carne da minha mãe. Mas dia 23 de maio, quando eu fui batizado, eu nasci da vontade de Deus. Aí, a partir daquele dia, eu me tornei um filho de Deus. E ainda assim não me garantiu que eu tinha a mente de Cristo instantaneamente. Eu preciso desenvolver isso. Obrigado, Rafa. Último princípio para a gente terminar aqui, irmãos. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 5. Porque chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos, pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. Irmão, você já teve algum temor do lado de dentro? Já teve luta por fora e temores por dentro? Todo mundo tem temores por dentro, né? Quando eu fui batizado, eu vivia nas drogas. Eu vivi praticamente 3 anos nas drogas. Quando eu fui batizado em 2004, Deus me introduziu no meio de um povo que vivia em santidade. Então você imagina o choque cultural que eu tomei. Eu não falava português, eu falava palavrão. De 10 palavras que eu falava, 15 era palavrão e 20 era gíria. Mente toda corrompida, cheio de vício, costume mundano. De repente eu fui batizado, comecei a conviver com o Toninho, que estava na fé há muito tempo. Sabe o primeiro temor que me bateu? Eu não vou dar conta. Não vou dar conta. É muito alto esse negócio, é demais para mim, não vai dar. Eu sou todo estrupiado, vim do mundão, das drogas. Eu falo palavrão quando tomo um susto. E o Toninho, a Cleise, os irmãos que estavam ali, tinha 8 irmãos naquela época. Tudo viviam em santidade, eu olhava para eles e se comparava comigo, velho, não vai dar conta, não vou conseguir. Esse negócio de viver em santidade é muito alto para mim. Esse era o temor que eu tinha por dentro, quando eu tinha acabado de ser batizado. Até que eu fui aprendendo que isso é um processo gradativo, passo a passo. É um caminho possível a todos nós. O segundo temor que me bateu foi quando eu comecei a chamar os irmãos para sair. Ah, vamos no cinema comigo? Ah, não posso porque é aniversário de casamento. Eu chamei o outro, vamos no cinema comigo? Ah, não posso porque eu estou de plantão no trabalho. Aí o outro, vamos comigo? Ah, mas o meu filho está doente, não dá para eu sair. Aí o primeiro temor que me bateu, é a família nada.
Depois ficar cantando, somos corpo. É família nada, tá vendo? Eles me rejeitam. Mas irmão, sabe por que eu me sentia rejeitado? Quando eles não podiam sair comigo? Porque eu vim de um histórico familiar onde só tive rejeição, onde eu só tomei pancada. Essa foi a minha criação. Com 18 anos da minha vida, eu estava cheio de complexo dentro de mim de rejeição. Então qualquer um que falasse não para mim, eu já jogava a culpa nele, eu falava, não, ele está me rejeitando, depois fala que é família. Esse foi o segundo temor por dentro que me bateu quando eu fui convertido. Eu acabei de me converter. Aí na semana seguinte, um lembrou de mim e falou assim, Márcio, agora eu estou livre esse final de semana. Vamos no cinema? Agora eu não quero mais. Não é? E fazia um bico desse tamanho. Ficava de mal, dodóizinho e não ia na reunião. Quando ia, ficava lá no quarto. E quando ia, ficava trancado no quarto do Rafael, né? A culpa não era deles. Eu tinha um histórico que levei só pancada na minha vida. A vida me bateu sem dó. Eu estava cheio de complexo. Quando eu não ia chorar na casa da Selma, o dia que a Selma teve misericórdia de mim, lá me hospedou na casa dela, eu nunca mais esqueço isso, viu, Selma? Você tem um galardão grande no céu por causa disso. Ela fez ela preparou o quarto dela, assim, eu acho que era do Heitor na época. Você arrancou o Heitor no quarto dele e me botou no quarto do Heitor. Você preparou uma cama cheirosinha, com lençol tudo novinho, gostoso. Eu fiquei tão impactado com o amor de Deus naquele dia, Selma, porque eu me sentia rejeitado. E a Selma, por misericórdia, vou pegar esse pé rapado aí, que veio das drogas, ninguém confiava, olhava meio torto assim pra mim, será que esse cara vai aprontar com a gente? Vai vingar, será que vai vingar esse trem aí, né? E ela preparou aquela cama assim, eu fui impactado com o amor de Deus. Ali, irmãos, glória a Deus pela tua vida, viu, Selma? Foi marcante, nunca mais esqueço isso. E foi um segundo temor que me bateu. Mas a culpa não era deles, irmãos. É que o problema estava em mim. Eu me sentia rejeitado porque eu apanhei da vida. Eu tinha que aprender que eles não podiam sair comigo porque o filho realmente estava doente, não dava para sair comigo. Só isso. Não é que eles não gostam de mim, que eu sou feio, que eu sou mau caráter, que eu sou rejeitado. Não é isso. Acontece que não dava, não deu. Temores por dentro. Um terceiro temor que me bateu é que eu fui vencendo pouco a pouco, né? Primeiro, aí eu comecei a acreditar, não, é possível viver em santidade. Tá, isso eu já entendi, vamos lá, vamos pegar esse negócio. Aí, tá, já entendi que nós somos família, não tem ninguém perfeito, eu tenho que aprender a conviver e amar os irmãos, olhar com os olhos espirituais, né? Não com os olhos da carne. Maravilha! Então, e agora? Vamos ver se Deus tem algum dom para mim. Aí eu entrei nessa. Aí eu falei, eu não tenho nenhum dom, eu não sirvo para nada, eu sou imprestável, eu não tenho utilidade para coisa nenhuma. Aí terceiro temor por dentro que me bateu, eu não sirvo para nada. E agora eu sou um peso neutro aqui, eu sou uma casca vazia aqui, andante. Eu não sirvo para nada. Até que um dia a Agi de Macatuba, né? Eu estava morando em Macatuba. Ela falou para mim, eu era novinho, convertido, ela falou assim, Márcio, Deus quer usar a tua vida para ministrar o louvor e ministrar a palavra. O que é isso? Eu sabia que era um baseado, mas ministrar louvor, ministrar a palavra, o que ela está falando, né? Mas sabe que eu acreditei nesse negócio? E fui atrás, e comecei a buscar, comecei a entender melhor. Peguei aquele livreto, os dons e ministérios, e comecei a comer ele. Até que um dia eu fui fazer aula de violão e aprendi uma música. Falei, uau, eu só vou esperar a minha oportunidade, né? Aí tinha 9 pessoas na reunião geral da igreja em Arruda, na sala da casa do Toninho, não tinha ninguém para ministrar louvor. Falaram, o Márcio aprendeu uma música, dá um violão no colo dele. Opa, é agora que eu vou usar o meu dom, eu vou arrebentar.
Aí eu peguei o violão para ministrar louvor, eu errei a letra, eu fiquei nervoso, eu transpirei em cima do violão, eu errei as notas, foi um desastre, ninguém gostou. Eu fui embora bravo com Deus, Deus, nunca mais eu ministro louvor, a culpa é tua. Não queria mais pegar violão na minha vida. Só que o Espírito Santo falava para mim assim, Márcio, isso é só um temor que você tem por dentro. Mas eu vou curar isso em você. Tá bom, Senhor, então cura esse negócio em mim. Aí ele me deu sabedoria. Bom, a próxima vez que eu for ministrar louvor, eu vou ministrar aquela música chamada Jesus, do Asaf, que não tem perigo de errar a letra, né? Só fala Jesus, 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 a música não tem perigo de errar a letra. Eu peguei, comecei a tocar, os irmãos conheciam. Foi uma benção, eu saí pisando nas nuvens, né? Eu consegui me mover no dom. E fui indo aos poucos, com muita consagração, debaixo de muita santidade, trabalhando os meus dons. Até que um dia, em 2014, chegou um convite para eu ir para o Chile ministrar. Eu fui ministrar em Rancagua, no Chile. Eu fui num congresso de pastores. E depois eu fui ministrar numa congregação que tinha quase 800 pessoas e eu ministrando louvor em espanhol, lá no Chile. Você imagina se nesse comecinho aqui, por que eu estou contando isso para você? Você imagina se nesse comecinho aqui, eu tivesse desistido por causa desse temor do lado de dentro? Eu teria apartado aquilo que Deus tinha para a minha vida aqui em 2014. O que o Espírito Santo está falando para nós aqui hoje, irmãos? Que temor do lado de dentro todo mundo tem, não é só você. E isso é superável. Você consegue vencer isso daí. Eu, que sou o pior de todos os santos, consegui. Você também consegue. Vença esse temor pelo lado de dentro. Fortaleça suas convicções, busca o Senhor, se consagra, vai com calma, em pequena escala, cada passo bem dado, sem queimar etapa. Pede ajuda para o discipulador, ora, recebe oração, recebe imposição de mãos, lê a Bíblia, treina de novo, tenta botar em prática mais uma vez, e assim vai. Erra e não desiste. Erra e não desiste. Só porque errou não é motivo para desistir, porque você tem um temor do lado de dentro. Eu sei que é difícil, eu sei que dá medo, mas você tem que ir com medo assim mesmo. A igreja é para ser um exército de gente valente, não de gente medrosa. Deus quer que a gente seja valente, quer que a gente seja homem, mulher, firme, mas doce. É bom dizer isso aqui. Amém, irmãos?